pensando na proposta, né? Da gente se valer não, né? Apostar nos terreiros, estar nesse lugar, porque esse lugar é importante para nós, porque é ele que possibilita a gente de contar as nossas histórias. O nome desse projeto, idealizado por mim e produzido pela Areia Produções, na figura da Ive e do Vitor, patrocinado pela Secretaria de Economia Criativa do Rio de Janeiro. Na boca de quem presta, a Pombagira canta a história. É um projeto que visa entender a narrativa das cantigas das pombagiras como um marco político, social, histórico, de gênero, marcador de violências, mas também um marcador de estratégia de sobrevivência, né? De como que elas conseguem burlar a morte, burlar as violências de gênero, burlar as traições para se manterem vivas, para contar as suas histórias. Somente que as pessoas da casa, e a partir desse momento entendam que para além de uma casa sagrada, né, que está aqui, para popular o sagrado é a nossa ancestralidade, essa é uma casa de desenvolvimento de cultura. E que todas as atividades que são feitas aqui também são atividades de função, de participação de todos os espíritos. Acho que quando as pessoas passam a entender isso, passam a ver a importância das atividades que são feitas aqui. E todas as casas que assim desenvolvem, né? Quando a gente se movimenta, quando a gente fala no orixá, numa aula, a gente está louvando. Quando a gente dá uma aula de João, a gente está louvando. Quando a gente dá uma aula de qualquer coisa relacionada à nossa cultura, nossas divindades, elas estão se movimentando também, e a gente também está trabalhando para as nossas divindades. No barraquinho, entendeu? Então a gente brincava ali no meio. Ou então era colocado para a rua, vai brincar. Né? Porque aí ficava. Então eu me lembro de estar convivendo com o Exu da idade dela. Se fosse de minha mãe ou da tia Cici, que era mãe de santo do terreiro, desde sempre. Né? Até porque a tia Cici tinha um negócio. Ela dava paus nela. E os paus nela é porque ela tinha que fazer os trabalhos e ela não fazia. Aí a Pombagira virava no meio da rua. Ela deixava de fazer, digamos, ela ia pro pagode. Ela voltava de Pombagira do pagode para casa. Ela vinha falando, chegava na casa cheia de gente, porque ela vinha pro meio da rua dando consulta. E trazia todo mundo. Antigamente essas coisas eram muito comuns. Tá entendendo? Fazia. Então, essa vivência, eu não me lembro de assim, fui tempo. Preto Velho e Exu, desde sempre. Desde sempre. Eu acho que minhas primeiras lembranças são no meio deles. Eu não consigo pontuar assim, o primeiro momento em que eu vi Pombagira. Eu sou iniciado pelo meu tio carnal e eu sempre morei muito próximo do terreiro. Então a gente é criado ali naquele chão, nesses terreiros, brinca de macumba, as coisas são naturalizadas assim. Então não tem um momento onde eu consigo pontuar, nossa, aquela foi a primeira vez que eu vi Pombagira, porque desde que eu me entendo por gente, desde que eu me percebo uma pessoa, meu tio estava toda segunda-feira dando consulta com Pombagira. Como está até hoje, então assim, eu não tenho um momento. Eu nasci e ela estava lá. E eu tô aqui e continuo da mesma forma. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira a Pombagira está na Terra. Mas é isso, assim, mas eu consigo pontuar que a primeira Pombagira que eu vi foi a Pombagira do meu pai de santo. É isso. Vamos continuar falando. A fala, como dizia Freud, é um instrumento de cura. É só falando que a gente chega em umas dores que estão muito recalcadas dentro do nosso inconsciente, do nosso corpo. Então a gente vai continuar falando. A gente vai dançar, mas a gente vai continuar falando. Pombagira é mulher que domingo até segunda. Pombagira é mulher que domingo até segunda. Presta.
principalmente que minha mãe tinha muitos problemas, enfim, né, complexo, assim. Minha mãe saía de casa quando a gente era criança e ia andar na rua, desorientada. E aí eu tinha que buscar ela na rua e conversar com ela e fazer ela voltar pra casa. E, enfim, nem meu pai, nem meu irmão mais velho, ninguém ia, assim. Todo mundo mandava eu ir, né? E aí ficava aquela coisa que, porque isso é mulambo, não sei o quê. Então tinha assim, esse rumor, assim, de ser uma coisa ruim que fazia... Você lembra quem falava que isso era mulambo? As pessoas falavam, assim. Especificamente isso era mulambo? E aí eu ficava assim, como se fosse aquela coisa ruim, sabe? Era uma áurea, assim, de medo de uma coisa que eu nem sabia o que era, assim, né? E aí, enfim, essas são as lembranças que eu tenho, não de ver, né, mas de ouvir falar, assim, sempre na família como uma coisa a ter medo e uma coisa que é horrível, uma coisa que tem que se desaproximar. E essas coisas que, assim, né, que eu ouvia da minha mãe falar, da minha avó, que, enfim, ela se fechou pro mundo, assim, quando o filho dela morreu e tal. E que ela não queria saber de mais nada. E aí sempre a minha mãe falando que isso tudo era muito ruim e que tinha que se afastar disso, não sei o que. Então sempre foram essas narrativas assim de medo, né? De ter medo. Pombagira, eu não me lembro depois disso qual foi a primeira vez que eu vi, mas eu lembro dessas narrativas, assim. E lembro de uma vez aqui, assim, uma das primeiras. Nem foi gira, assim, foi uma festa de Exu. E aí, nem tinha isso aqui, aqui da metade pra lá. E, enfim, tocou, o pessoal virou e tal. Inclusive, foi a primeira vez que eu virei com um lambo aqui. E aí, quando eu vi, assim, as pombagiras vindo, vestida, me deu um negócio, assim, essa é uma das lembranças que eu tenho de ver, assim, né? Me deu um negócio como se tivesse suspenso. Era festa. Você não fez pombagira dos Paulo, não? Foi. Quando eu vi assim, elas vestidas, me deu um negócio como se eu estivesse suspensa no tempo, assim, sabe? Como se tivesse ido pra um outro mundo. Eu falei, caraca, isso é muito real, assim. Elas não falaram nada, eu só vi elas vindo, né? Mas, cara, isso é muito real, assim. Indiscutivelmente, assim. Isso é muito real. E foi isso, assim, essa coisa. Quando a gente precisa que ele nos defenda, tem uma força aí dentro que tá pra defender a gente, que tá pra alertar, que ensina a amar, que ensina a passar pela dificuldade sem desmantelar. E essa é uma força que a gente sempre pode ativar no corpo. Eu vou cantar uma vez e vocês vão escutar. Quando eu cantar pela segunda vez, vocês vão repetir. Pombagira vai embora, bumbê no balanço do vento. Pombagira vai embora, bumbê no balanço do vento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Agora, pombagira vai embora, bumbê no balanço do vento. Pombagira vai embora, bumbê no balanço do vento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Pombagira vai embora, bumbê no balanço do vento. Pombagira vai embora, bumbê no balanço do vento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Pombagira vai embora, bumbê no balanço do vento. Pombagira vai embora, bumbê no balanço do vento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Adeus, camarada, adeus, pensamento. Pra falar da gente, né? Porque ninguém é sozinho, né? Então a gente vai falar um pouco das nossas parcerias femininas que ajudaram a gente a estar aqui hoje,
né? E para falar da nossa própria história. Que a gente ouve por aí muita coisa sobre Pombagira. Na boca de quem não presta, Pombagira é vagabunda. E na nossa boca, Pombagira é o quê? É um pouco sobre isso que esse projeto tenta refletir, tenta conversar, né? Tenta elaborar. Vai marcar ali, está ali. Meu pai olhando ali, meu irmão está ali também. Então é importante que vocês saibam que eu sou isso. Eu sou Fabi, sou de Jumaré, eu tenho mãe, eu tenho família, eu sou uma artista que está há bastante tempo buscando saber quem sou eu através da dança, através da arte. E é uma coroação coletiva isso que está acontecendo aqui. Porque eu não estou sozinha e eu venho buscando isso há muito tempo. Então é muito bom que a macumba e o terreiro tenha me desaguado com isso aqui. Não foi no balé clássico que eu consegui isso aqui, não foi na dança contemporânea. Eu sou Fabi da arte. Romane da Mata. Eu sou Maria da política. Eu sou Telinha, Lindinha. Eu sou Belícia espiritualizada. Eu sou Tânia, mãe e afilhada de meu família. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Eu sou o Pedro da Tabata. Eita! Eu sou o Marcão, do meu lugar de conforto espiritual, a rocha na beira do mar. Axé. Eu sou o Victor, feliz da vida. Isso aqui me faz muito feliz. Sou Adonis do movimento. Quando eu era uma menina, eu fui largada na porta do cabaré. Menina, volta pra casa, aqui não entra criança, aqui só entra mulher. Quando eu era uma menina, eu fui largada na porta do cabaré. Menina, volta pra casa, aqui não entra criança, aqui só entra mulher. Aleluia. Ela deixou de ser criança, agora Pombagira veio e tal, aquela coisa, tava com roupa normal, né? Foi uma pessoa que foi visitar lá em casa, conversar com os familiares. Ela veio e começou a resolver, falar de um, falar de outro, aquela resenha de Pombagira que a maioria das pessoas conhecem, né? E daqui a pouco ela fala, e eu tava olhando aquilo, eu falei assim, pô, mas será? Ai, Jesus. Será se, né? Será se é mesmo? Será que tem realmente um espírito ali? Eu era muito novo, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Mas eu fiquei com aquele pensamento assim, questionando, né? A minha cabeça questionando. Aí a Pombagira virou e falou assim, tem gente que não tá acreditando que eu sou Pombagira. E conversou. Fulana, traz uma agulha pra mim. E conversou. Aí alguém veio e trouxe uma agulha pra ela. Uma agulha daquelas. Agulha é uma agulha mais rústica, não é aquela agulha bem fininha, uma agulha de costura à mão, um pouquinho mais grossa. E ela tá, não sei o que lá. Daqui a pouco ela pega, levanta o braço assim e atravessa a agulha de um lado para o outro.
Quando ela tira a mão, a agulha chega e fica assim, ó, por causa da pressão da pele. Pois bem, aí continuou conversando e conversou mais, sei lá. E você só olhava pra agulha, né? Eu olhava pra agulha e falei, vou embora, fico aqui. Se uma agulhado sou eu. Era só eu? Não sei, né? Quase que... Essa é uma criança, eu posso. Deixa eu falar, quase que eu falei, gente, tira a agulha aí, tá tranquilo, tá bom. Se era pra eu aprender, eu já aprendi. Já vi. Aí ela ficou pelo menos mais umas 2 horas e meia com a agulha atravessada assim na pele, a agulha chega a selava assim. Aí depois, antes dela ir embora, ela tirou a agulha, né? E foi embora, né? E essa é a minha história. Muitas das vezes nós que somos santos, a gente tem dificuldade de aceitar o que a gente tem a falar, porque a gente nem sempre fala o que a gente quer ouvir. E aí eu falei, não vai, tá bom. Ela falou, e aí, eu falei, caraca, isso, velho, tu não conta pra quem nunca fez. Aí fica meio impressionado, eu falei, mas é para o modo de casamento. Aí eu falei, Então, assim, esse é o traço de Exu que mais me impressiona. Claro que a alegria, eu adoro cantar para Exu, eu adoro fazer festa, mas é quando eu sou surpreendido. Beneficamente, né? E às vezes não, porque às vezes a palavra de Exu é pura, e a função dele mesmo é nos botar no caminho, às vezes. Não é que Exu é o cara que é com a gente tem um trato. E a gente desvia dele. E a função dele é fortalecer ele. E nem sempre nessa função vai ser agradável. Né? E às vezes a porrada parece até que ele não ama a gente, que não gosta da gente. Mas é o contrário, né? A gente dói, mas a gente tem que lutar. Mas é isso, o que me encanta é isso. Essa possibilidade. Eu sou filho de Maria. E aí vocês completam o que vocês quiserem. E estava refletindo esses dias, depois de uma semana para outra, eu fiquei pensando que a primeira pombagira que eu conheci foi minha mãe, né? Porque quando a gente tá gravando, né? Quando a gente tá aperreado, que a gente tá ali com o tipo na mão, a gente chama Exu, né? Eu chamava minha mãe. Quem me dava conselho era minha mãe. Quem me cuidava, mesmo quando ela não estava perto, era minha mãe. Minha mãe andava na madrugada, minha mãe que trabalhava, foi dona de bar, foi taxista, técnica em radiologia, ou seja, fez 1001 coisas. Por isso que eu acho que o primeiro Exu que eu conheci, e é o Exu vivo, é minha mãe. E é meu Exu, é quem me segura até hoje. Dona Maria Padilha, não, Dona Maria Colina. Eu cresci na igreja evangélica, então qualquer traço que saísse do comum era pombogira, né? Então se botava assim, uma menina botava a mão na cintura, é pombogira, né? E aí, quando eu tive a primeira experiência mesmo, foi na casa de uma amiga minha. E aí, impressionante, porque toda vez que eu faço a oficina da Fabi, por mais que agora passando, né, mais próximo com ela, mas assim, todas as vezes que eu fiz, sempre saía com alguma coisa a mais. E aí na última oficina a gente estava brincando da música Ciganinha Poerê, né? E aí eu voltei pra casa e falei, caramba, essa música ela parece que eu já tenho uma história com essa música. E aí eu fiquei pensando. E aí eu lembrei que a primeira vez que eu vi Pombogira, que foi a Pombogira da mãe da minha amiga, a música que eles cantaram, e era assim dentro de casa, foi essa música. E aí eu não lembro assim muito bem o que ela falou, porque a ideia da minha amiga tinha falado um monte de coisa aqui, quando ela estava bem tonta, assim, porque também era a minha primeira experiência. E aí, mas sempre que eu penso em Pombogira é essa coisa de o empoderamento responsável, né? Eu acho que é o que mais me vem assim na cabeça. É sempre num toque de, cara, se liga, mas ao mesmo tempo faz isso aqui que vai caminhando. Acho que essa é a minha primeira experiência. E aí, toda vez que eu volto da oficina FUB, eu fico, caramba, isso aqui, cara. Acho que é isso. A primeira experiência foi no barracão da minha mãe. Minha mãe, eu sempre fui muito novo, sempre tinha muito medo das coisas. Sempre fui mulher que nunca mexia no mato, mas ao mesmo tempo eu só fazia ele o tempo todo. Mas como sempre tive muito medo das coisas. Aí minha mãe me levou uma vez, eu falei, o que é esse negócio aqui? Um monte de mulher de saia. Eu falei, o que é isso aqui, cara? Mulher bebendo, falando uma língua estranha. Eu fiquei no meu canto como sempre eu fico. Eu não sei quem é não. Aí a mulher veio falar comigo, eu falei, quem é tu? Eu te conheço. Ela falou, mas eu te conheço. Eu falei,
Aí tem. Aí eu fiquei mais desconfiada ainda. Eu fiquei mais na vida, fiquei mais desconfiada ainda. Aí foi 12. Por aí. Que coisa. Eu falei pra ela, qual foi? Qual foi? Tirar a minha guiada. Foi. Ficou besta. Era dois de quem? Não lembro, não. Acho que era do negro. Acho que não lembro. Mas eu acho que ele é muito pequeno. Muito pequeno não. Sempre fui muito pequeno não. Eu sempre tive muito medo das coisas. Eu falei, aí depois eu falei, agora eu fui perdendo medo. Eu falei, vou ficar olhando aqui de canto aqui. Mas eu sei que vai acontecer, aí vai acabar, porque me levar. Eu sei que eu fui com a minha mãe, vai querer me roubar da minha mãe. Eu falei, tá maluco, sabe? Eu falei, eu vou ficar com um mentinho aqui, se acontecer uma coisa, eu corro. Eu pensei assim, qualquer coisa eu corro. Aí eu fui perdendo medo, fiquei na gira ali que eu tinha. Quando ela trabalha, depois que eu ia trabalhar, eu falei, aí ela fez, ela depois eu estava de novo. Aí eu falei, boa noite, irmão, com ela. Eu falei, boa noite. Ela falou, não. Mas foi assim. Aí depois eu fui indo mais, eu fui indo mais ou menos. Mas eu falei, A primeira vez que eu tive contato com mordida foi para mim, eu falo que não foi uma coisa estranha, porque eu senti medo. Porque a primeira vez que eu tive, eu tinha 10 a 11 anos. Foi quando eu estava me descobrindo com a minha mediunidade. Eu não sabia como interagir com aquilo. Mas, tipo assim, a minha mãe, desde que eu era pequena, ela não, às vezes ela não me levava para terreiro, essas coisas. Ela sempre falava assim, me deixava crescer para mim falar, você quer seguir uma turma, você segue, quer ir para a igreja, você vai para a igreja. Ela me deixava livre. Então, quando eu era mais nova, eu não seguia, não ia para lugar nenhum. E quando eu era mais nova, a minha avó frequentava um terreiro ali em Mesquita. Aí, só que eu não tinha ninguém para ficar comigo, a minha avó teve que me levar. Aí, chegando lá, tudo estou sentindo aquela energia. Só que quando eu cheguei na hora, minha avó não falou para onde era. Eu cheguei lá, eu vi aquelas pessoas tudo assim. Só que conforme a minha mãe me explicava, eu não conseguia entender que era aquilo. A energia que juntava com tudo, eu comecei a sentir medo. Eu comecei a parecer que eu estava entrando em pano, eu começava a chorar. Eu comecei a chorar, me sentindo nervoso. Aí eu tive que ficar aqui na casa da mulher, aí a casa na frente e o terreiro atrás. Aí na frente ficavam os filhos da moça. Eu tive que ficar na frente, os filhos da moça, até a sessão acabar. Eu não consegui ficar. Eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava. Foi a primeira vez que eu tive contato, porque eu senti medo. Aí depois que eu fui ficando mais velha, que eu fui compreendendo os fundamentos que eles vêm para poder ensinar a gente, porque com eles de luz, foi tudo que eu fui aprendendo. Mas no começo eu sofri muito. Eu tinha medo, eu fugia. Hoje em dia que mudou. Que isso? Não me importei. Falta de importância. Sabe? Saber o que era, o que é compostura. Então, a segunda vez que eu tive contato, piorou ainda. Eu era mais cética e eu não acreditava, né? Não acreditava. Para mim, era uma pessoa fingindo para beber e fumar. Juro, você é uma pessoa. Lógico, até entender o que é covardia, até hoje não entendo, mas é uma coisa que eu olho, acredito, realmente existe. Você sente? É diferente, não vou desacreditar, né? Então, é isso. Para mim também foi assim, eu não me assustei, foi como se eu conhecesse, mas a percepção que eu tive foi assim, extravagância, né? Cheguei, sou eu, tô aqui, sabe? Eu sou a rainha mesmo. Eu cheguei, eu vou me mostrar, sabe? Eu peço a percepção que não mentiu. Eu fiquei fascinada com aquela possibilidade, porque era uma travesti de quase 2 metros de altura, com uma autoestima, chegou assim, chegando, eu disse, uau, que figura é essa? É essa que foi a minha impressão, foi fascínio mesmo, não consegui parar de olhar. Muito tempo para andar. Eu fui muito levada.
Eu não li esse livro, eu tinha que ter sempre, desde os 15 anos. Quando a Shira hoje, já moça, ela sacudiu, ela falando que era bichinha, assim, ela sacudiu, aí ela estava ali, a turma toda. E eu gostava de tocar, tocava muito, papai, me cantava, minha vozinha, a gente fazia. E a Pombagira não gostou da minha cara porque um Bill muito lindo, novinho, do meu lado, de braço, a matriz do que ele fosse meu irmão. Aí ela cantava, uma cantiga, outra e tal, depois ela começou eixo, ele pisa no corpo, eu tinha dado só, ele pisa no corpo, aí ela começou a dizer pra mim, dá licença, tá? Esse foi meu primeiro contato com a Pombagira. Aí eu voltei no ponto, pisou no meu pé da cruz aí, tá? Dali nós saímos num Chevette do Rio, um 10. Viu aquele monte de saia, eu disse, essa mulher, vocês gostam de bagunça? Pra gente era como se fosse um pagode hoje. Eu era novinho, queria aparecer, assim, muito vaidosa. O pau cantou 10 vezes no Chevette. Aí a dona veio 7 dias em cima da cama de castigo, porque eu mexi na casa dos outros. Então, meu primeiro contato, sempre fui, foi complicado, que eu era levado, eu ia passeio, eu ia brincadeira, e eu não aceitava e dizia para todo mundo, quem vai entrar no meu corpo? Quem vai entrar no teu, quem gosta, não vem entrar no teu corpo, não. Então, a princípio, eu tinha certos mas quando tem bolsa, não existe essa situação. Não existe, não adianta. Aí eu fui quebrando, fui me educando. Depois fui entender como de fato elas chegam, né? É uma alegria, mas olha a seriedade da história. Quem é você? Isso é muito importante. Porque o que são elas? De onde elas vêm? Para onde vão? Então, a brincadeira é linda, mas esse cuidado que vocês têm é de com respeito, que vocês buscam uma coisa muito alta, muito séria, né? E muito bonita. A forma não, mas é isso. Vamos lá, já falava. Mas esse foi o meu primeiro contato. Falou, né? Sobre a mãe dele, que fez isso, fez aquilo outro, que foi a primeira Pombagira que ele conheceu. E aí eu quero que vocês pensem sobre as tantas coisas que vocês já tiveram que fazer para dar conta de estar aqui hoje. Seja de trabalho, seja de vida, a criatividade que vocês tiveram que usar para estar aqui hoje. Ele já cantar assim. Ela cata farrapo na encruzilhada, se rasga toda, ela é mulambeira. Ela cata farrapo na encruzilhada, se rasga toda, ela é mulambeira. Você catou aqui e ali pra fazer dar certo. Quantos remendos tem em você? Quantas vezes você teve que rasgada, se costurar com a agulha pra dar um jeito, né? Pra estar inteira, mesmo que retalhada. Ela cada farrapo na encruzilhada, se rasga toda, ela é mulambeira. Aí a gente vai falar também de uma sabedoria que um camarada que contou a sua história aqui aprendeu sobre essas mulheres. E que eu gostaria que vocês pensassem essa verdade sobre vocês mesmos. Ou mesmos. Não mexa com ela não mexe com ninguém. Ela é ponta de agulha,
Boa tarde a todos, né? Abençoar, tá? A benção a todos, né? Como Mãe Beata dizia, bênção para ser trocadas, né? Então vamos nos abençoar, vamos nos respeitar, né? Estou muito feliz, é a primeira vez que eu abro minha casa para falar de um tema que eu mesmo critico muito, a forma que eles estão fazendo hoje com essas senhoras, com essas entidades, né? Eu sou mineira, né, lá de Cataguases, e eu fui piquitota, né, cresci escutando falar desse povo de rua, né? O seu Tranca-Rua, a Dona Maria, a gente via algumas Dona Maria. Hoje tem uma infinidade de Dona Maria que realmente eu não conheço, eu não tenho muita afinidade. Eu não pratico Umbanda, né? Eu me iniciei no Candomblé em Angola. E na nossa casa não tinha essa função, né? E eu continuei assim. E eu costumo dizer que eu sou a própria Exua, né? Então a Exua nem pega a minha cabeça, eu sou a própria. Mas eu respeito muito, tanto que ali eu tenho Dona Maria Badio do Cruzeiro das Almas e tenho Dona Mulão. Porque nós moramos no Brasil e nós temos que cultuar, né, o Zecuru, né? Nós temos nossos bares, os bares dos nossos orixás, mas nós temos a obrigação de cultuar o Ecuru. E eu acho que esses Exus precisam ser mais respeitados, né? Eles têm que ter um olhar diferenciado, porque são espíritos, né, vamos dizer assim, muito trabalhadores e muito responsáveis. E que hoje está assim, eu não sei nem te explicar, entendeu? Mas eu fico muito triste quando eu vejo determinado, no Facebook a gente vê muito, né, uns comentários, né, e eu conheci Exu com uma vela entre os dedos e uma garrafa de cachaça, daquelas bem forte mesmo, enrolado no braço, enrolado na garrafa, debaixo do braço, né? E ali ele trabalhava a noite toda, ele falava a vida de todo mundo, né? E, mudou, né? Mudou. E quando chega uma menina como Fabi, né? E mesmo ela falou que ela não é iniciada, né? Olha a diferença das coisas, né? Preocupada, porque isso não deixa de ser uma preocupação, esse projeto não deixa de ser uma preocupação. Querer mostrar, fazer um trabalho, né, falando dessas senhoras, por que você não vai abrir a porta? É o nosso futuro de amanhã. Eu hoje estou com 73 anos, amanhã eu vou embora. Então nós temos que dar sim valor. Olha quantos jovens tem aqui, olha quantas crianças tem aqui. Esse é o nosso Candomblé de amanhã. A gente tem que sentar junto, sim, com vocês, falar sim, bater palma para vocês, sim, entendeu? E aqueles que não fazem tão bem, tão perfeito, a gente trazer, né, para junto de vocês, para junto vocês caminhar. Eu sou uma pessoa que eu nunca fiz faculdade, né? Hoje eu estou dentro das faculdades fazendo eventos, né? Eu participei de um evento muito bom da UF, né? Que eu fui considerada hoje mestra da cultura, né? E a faculdade vem sempre aqui dentro, né, buscar alguns conhecimentos. E a gente nunca pensou que o Candomblé um dia estaria dentro de uma faculdade. Isso é um avanço, né? Hoje nós temos parceria com o Instituto Federal, aqui de Belfort Roxo, que nos ajuda, nos orienta muito. Eu fico muito feliz. E o Ileu Milorê está aberto para você, quando você quiser, a hora que você quiser, né? Desde que a agenda esteja aberta. Deixar não pode na frente, né? Eu sou iniciada para Inhansã, mas o nosso axé é Oxum, entendeu? Então, Oxum acolhe, Oxum é mãe, Oxum que é a primeira ligada do Xangô, né? E eu estou muito feliz. E outra coisa, eu estou muito contente, Fabi, da sua Iagorixá estar junto com você. Isso é, gente, vocês não têm noção, né, Dédia, da importância que é isso. Porque hoje as pessoas novas, eles não querem mais dar fala pra gente, porque nem que a gente sabe, não, fala porque ela é chata, entendeu? Mas você está aí caminhando com a sua mãe. A gente vê o orgulho e o prazer que você fala, a minha mãe está comigo, entendeu? Então só isso, não tem palavra.
tá? Parabéns, parabéns. Para a senhora e a Lorixá, parabéns. Eu acho que mãe é isso, estar perto do certo, do errado, e vamos acertar e vamos fazer, vamos fortalecer. Né? Tá né? ensinando, mostrando. Exatamente, muito importante, muito importante. A família de Axé que a gente percebe que está junto, tá bom? Essa é a minha fala e parabéns para você, tá bom? Para mim é uma honra, né? Você tá acolhendo, né, o projeto da minha filha. O meu barracão foi o primeiro barracão aqui. Ela, né, começou com o projeto dela. Por sinal, foi muito emocionante, eu falei. Imagina. Eu sou uma mãe orgulhosa, eu deixo sempre isso para uma, para outra, sempre falo, deixo isso claro, porque é importante que elas saibam, né, que eu tô ali, não só para os momentos bons, mas para todos os momentos. Então esse projeto é muito importante, é muito importante. Eu cultuo sim, né, cultuo Exu, cultuo Pombagira, cultuo, né, Umbanda que eu trouxe de ancestralidade, então eu cultuo sim. E na minha casa, Exus, né, Pombagira quanto Exu é muito reverenciado, né? Como eu falei, eu falei ontem com o meu filho e eu não morri. E eu tô aqui. Eu te falei. Então, assim, e se eu tô aqui hoje, é porque a minha filha de 7 anos sonhou com Exu, ele cantando e jogou uma pedrinha nela e ela acordou e me acordou e meu teto caiu, né? Então eu fui do jeito que eu tava à casa de Exu e agradeci, porque se não fosse Exu eu não estaria hoje lá. E eu tenho uma devoção por todas essas mulheres, né? Por todos esses ventos, né? Principalmente essas mulheres que guiam as nossas vidas, né? Eu sou militante e eu sou militante feminina, sim, e eu milito a favor das nossas pombagiras, eu levo o nome, e esse projeto, filha, foi assim, me surpreendeu, porque eu sempre via você ensaiando, mas eu nunca parei, né? Porque eu nunca parei para ver. E no dia que eu parei, eu comentei e falei, nossa, e me remeteu a outras coisas. E a mãe já falou com você que isso não vai ficar só nisso, né? Isso vai crescer, esse projeto vai rodar o mundo, então é muito importante também para o povo de terreiro, né? As casas que você entrar vai ser muito importante, porque tem pessoas que do terreiro, mas não conhecem essa força. Essa força dos nossos Exus, das nossas pombagiras, não conhece. Então a gente tem a obrigação sim de mostrar, de levar essa força que vocês, mesmo você não feita, você já traz ela desde pequenininho. Entendeu? Então, é isso, é mostrar isso. E esse projeto dentro de casa de Candomblé é maravilhoso, não só, né, para trazer né, a experiência, né, trazer as falas, né, sobre Pombagira, trazer a sua história, a minha história, a história de cada uma aqui para dentro do terreiro. Mas é importante também para a gente mostrar para aqueles que não são de terreiro que a gente não é sozinho. A gente tem um monte atrás da gente. Então, assim, a gente traz a força dessas mulheres. Então, o projeto é maravilhoso. Obrigada pela recepção, que o Oxum abençoe. A gente... É muito bom, né? A gente tá próxima, tá junto. Então, é muito bom mesmo. E assim, não é só de boca a gente falar, a gente tem que se
né? A gente tem que se juntar. Não, a gente tem verdadeiramente que fazer isso. Exatamente. Não é só de boca, que nem eu escuto aí, né? As Tem que se unir mais, grandonas. Vamos se unir. Aí você troca uma benção e aí elas não te respondem. Mas é assim, eu continuo, que nem você falou, como você falou, a benção é pra gente pedir. Então, quem quiser que responda, né? Eu peço. Agora, se não quiser... Os orixás abençoam de qualquer forma, né? Oxum tá vendo, os orixás tá vendo, o Lodumare tá vendo. Agradecer a mãe Isabel pela acolhida, prontamente, sem precisar explicar muito bem o que é. Não, Fabi, pode ir. Depois você me manda as informações, né? É muito gratificante, assim, porque eu não sou feita de santo, né? Eu tô pra ser feita de santo, né? E 3 casas de axé que recebem esse projeto, assim, tão prontamente, tão de coração aberto, tão confiando, tanto dando a liberdade pra gente mexer, tirar, pra fazer aonde, fica à vontade, é muito importante, né? É uma boa resposta que a gente está continuando bem aquilo que a gente quer falar, sobre o que a gente quer falar de uma forma honesta, digna, honrada. Sempre tive muita preocupação que esse projeto, Na Boca de Quem Presta, a Pombagira canta a história, não seguisse por uma linha caricata. Pombagira não precisa de mais de serviço em seu nome, né? De uma forma que não tivesse essa articulação com os terreiros, né? Como a Ivy sempre diz aqui, eu queria que você falasse. E a gente sempre fala que o que forma a gente, assim, são as comunidades de terreiro, né? O que forma a gente enquanto artista, enquanto pesquisador. Apesar de termos tido a graduação, né, dentro da universidade formal e ali um conhecimento formal e tudo mais, mas o que fez a gente artista, pesquisador e com vontade de movimentar a cultura, né, de produzir eventos, de organizar, foram as comunidades de terreiro. Então a gente sempre teve esse entendimento de que a gente gostaria de trabalhar trazendo a comunidade de terreiro junto com a gente, assim, porque somos de terreiro, mas também porque a gente produz com as casas, né? Então a intenção é produzir e sempre pensando sobre o que é relevante produzir os eventos para as comunidades de terreiro, né? Para que a gente não fique só falando sobre o terreiro nos espaços, mas para que o próprio terreiro tenha possibilidade de acessar todos os lugares, assim como quem está dentro da academia acessa determinados lugares, né? Então, a nossa movimentação sempre foi de trazer as comunidades de terreiro para dentro da universidade, a universidade ir até o terreiro ir para, enfim, para o teatro vir para o terreiro, enfim, e entender esse espaço que é a casa, né, que é esse espaço físico mesmo também, como um lugar de mantenedor de muitos saberes culturais, saberes que formam a nossa identidade, né? Então, esse espaço físico, ele também foi e é muito importante para que a gente hoje tivesse acesso a ele, né? Enfim, esse espaço sempre foi um espaço de cuidado para manutenção de saberes que durante muito tempo foram proibidos, né? Assim, legalmente proibidos. Embora hoje a gente sabe que ainda existe uma perseguição, um racismo que tenta fazer não existir, mas a gente tem algumas leis que garantem um pouco, né? Então, desde que era legalmente proibido, a gente também, esses espaços sempre foram um espaço de manutenção da cultura, né? Então, pensar esses espaços como um espaço de movimentação de arte, cultura, de sabedoria cultural. E então a gente entende que é importante a gente propor um projeto, né? Esse projeto ele já era um projeto que existia, né, em algum formato, mas a proposição dele nesse formato de circulação pelos terreiros foi a partir de um edital, que foi o Retomada Cultural, em que propunha uma circulação, e a circulação que a gente propôs foi dentro das casas de terreiro, entendendo que essas casas, é isso que a gente quer, né? Assim, a nossa intenção não era necessariamente ir para um teatro,
embora gostamos muito e acho que devemos ocupar o teatro também, mas que a gente entende que esse espaço aqui, né, esse chão, essas paredes, esse território, ele é importante também pra gente produzir, pra gente fazer, e aí, enfim, isso a gente sabe que vão ter algumas coisas que a gente vai fazer que vão ser características do que a gente escolheu, né? E aí a gente sabe que, enfim, é em Belford Roxo, é em Bangu, é em Caxias, mas que esse território é importante, né, da gente ocupar. Então, por isso a gente escolheu, né, principalmente nesse projeto, ocupar as casas como fazer junto com a comunidade, né? Porque aí a gente movimenta a própria comunidade, é um acesso da própria comunidade de terreiro. Tá ali, né, que faz muito mais fácil para quem é daqui, tá aqui, do que a gente se deslocar lá pro centro do Rio, para um teatro, né? Então é isso que é o valor que a gente quis para esse projeto, né? Então o que a gente quer é isso, né? A movimentação da casa com a própria casa, fazendo para que construa coisas para a própria casa, né? Para a comunidade de terreiro. E para que a gente troque entre comunidades de terreiro também e que isso fortaleça assim, os nossos fazeres. Hoje eu só gostaria de dizer que o orixá na minha vida. Eu agradeço hoje por ele, pela vida da minha mulher, pela vida do meu filho. Eu tenho certeza que se não fosse por isso, hoje eu sempre muito triste. E se eu só estou aqui hoje com força para cantar para essas senhoras a quem eu tenho minha vida desde que nasci, é porque eles são extremamente presentes na minha vida. Sem eles eu não teria a força, a família que tenho e o axé e a prosperidade pela minha vida. E esses dias agora, mais do que nunca, só isso. Axé hoje. Muitas vezes lembrar da nossa infância, da nossa juventude. A juventude é sempre um momento muito delicado, onde as coisas mais violentas costumam acontecer com a gente. Nem sempre são fáceis, né? Trazem recordações físicas e emocionais, às vezes muito difíceis. E é disso que Pombagira fala. Ela canta a história dela, mas ela também canta a nossa história. A gente não é muito diferente de Pombagira. Não é. Quando Mãe Isabel diz, né, eu sou Exu, é disso que ela está falando. Quando o Ogan Vitor falou da mãe dele, lá em Bangu, o que você falou da sua mãe? Que a minha mãe foi a primeira Pombagira que eu conheci. Por quê? Porque ela sempre foi a minha amiga, minha guerreira. Quando precisava de alguma coisa, ela que me acolhia, ela que me ensinava, comprava minha briga, entrava de voadora no meio da briga para me salvar, entendeu? Então, ela que me ensinou a sobreviver. E eu só tive essa noção depois de adulto, ouvindo vários relatos de outras pessoas falando sobre o Exu e eu, caraca. Naquele dia eu parei e pensei, caraca, minha mãe foi a primeira Pombagira que eu conheci. Arreda,